Nesse vídeo, eu vou explicar para você como o CDD se relaciona com vários outros princípios e práticas de design de código que a gente já utiliza no nosso dia a dia. A ideia é que você perceba como essa teoria que te ajuda a controlar a complexidade do código pelo viés cognitivo pode ser aplicada em conjunto com várias das práticas que você já utiliza por aí. Antes de mais nada, se você nunca ouviu falar sobre o CDD, é uma teoria que eu criei. Ela traz elementos que facilitam o controle de complexidade do código, levando em consideração a nossa capacidade de processamento cognitivo. Ela é inspirada na teoria que chama Teoria da Carga Cognitiva. Baseado nela, saiu o CDD. A gente tem vários vídeos sobre isso aqui no canal. Se você nunca ouviu falar, já clica aqui em um dos links da descrição que você vai conseguir ter uma ideia bem boa. Tem vídeo refatorando o código, vídeo explicando ela no detalhe. O objetivo desse daqui é, será então que eu vou utilizar CDD versus Solid? CDD versus arquitetura em camada? Não é nada sobre isso, não tem nada a ver. A ideia é que ela é mais uma técnica que você pode utilizar em conjunto com o que você já utiliza. O objetivo é esse. Então, eu separei aqui em várias caixinhas diversas práticas, enfim, que de alguma maneira nos inspiram, né? Então, nós somos inspirados pela ideia de arquitetura em camada, então a gente organiza nosso código seguindo a ideia de arquitetura limpa, hexagonal e por aí vai, né? Eu vou deixar aqui do lado. A gente também se inspira no Domain Driven Design. Eu acho que tem essa separação grande nesses dois grupos aí, que é a parte que ele sugere práticas de código específicas, né? Então, que a gente chama ali de Domain Driven Design tático, é onde você tem aqueles termos que surgiram e ficaram muito famosos, né? Como entidades, agregados, objetos de valor, repositórios e por aí vai, beleza? E tem essa outra parte, né? Que é a maior parte do livro, que é a parte que a gente chama de Domain Driven Design estratégico, que é onde aí sim é bem explicadinho toda a ideia de você ter um software que ele é fortemente influenciado pelo conhecimento de domínio, que de alguma maneira o código materializa esse conhecimento e quando você bate o olho no código você consegue observar itens ali dentro que falam com o negócio especificamente, que aproxima a conversa entre pessoas programadoras e pessoas que não são programadoras, mas são importantes para a evolução do software do ponto de vista de negócio e tudo mais. Então, como é que ele pode se encaixar com o DDD? Como é que ele pode se encaixar com a ideia aí do Solid, né? Que é esse princípio aí, são 5 ideias para você trabalhar, 4 delas são muito práticas, né? Então, você pega lá o D, que é o princípio da sonodependência. Você tem uma maneira muito específica de aplicar, é uma prática de código em si. Você pega o I, separação, né, segregação pela interface, ou seja, você reduz o escopo de contato ali da sua classe, enfim, criando interfaces que são muito específicas. Você tem o L, que é o princípio de Liskov, que é essa ideia de as classes que são filhas aí, né, de uma determinada classe mãe, tem que continuar obedecendo o contrato, né, que foi estabelecido pelos métodos da classe mãe que ela está sobrescrevendo. Então, de novo, é uma aplicação você tem uma maneira muito prática de fazer. Você tem o OR, né, que é o princípio do aberto e fechado, enfim, a ideia é que você consiga evoluir o software minimizando modificação. Dentro dele você tem N maneiras de alcançar isso, via metaprogramação, via polimorfismo, então tudo isso daí é super tangível. E você tem o S, que é o princípio da responsabilidade única, esse você já tenta seguir, tá mais pra cara de princípio do que de prática aí, né? Então, por princípio, tome cuidado com a responsabilidade, faça com que aquele código, ele seja a pessoa, exista uma entidade, no caso, uma área de negócio, determinados seres humanos que são responsáveis pela existência daquele determinado módulo que você tem e tal, mas não é trivial de se fazer, né? Direto de se fazer como as outras. Os design patterns que são famosos lá do livro dos 4 autores super famosos e tal, tem vários patterns ali que são mega utilizados no nosso dia a dia, né? Fábricas e strategies e vários composite, mas e builders e tudo mais. Como é que isso pode se relacionar? Tem esse lance aí já mais para princípio de novo, né? Que é o DRY, Don't Repeat Yourself. Então, beleza, eu não quero me repetir. O que isso significa? Quer dizer que eu não posso ter 2 códigos copiados? Quer dizer que são 3? Tem gente que fala da regra do 3 e não sei, por aí vai. Tá mais para princípio. Já você tem aqui essa parte, né, do Object Calisthenics, que aí já são um conjunto de 9 práticas, se eu não me engano, né, super tangíveis para você aplicar. Você tem TDD, que já olha para a parte de testes, que é essa ideia de fazer com que o uso dos meus comportamentos guie a implementação desses comportamentos. Então eu começo de alguma maneira testando antes, isso pode me guiar para fazer o que eu de fato preciso fazer, pode me guiar para fazer o que é suficiente ali nesse caso, né? Tal, de alguma maneira influencia no design final do meu código. Então, tem essas diversas influências, a gente poderia colocar outras aqui que podem te influenciar e tudo mais. E eu deixei aqui do lado o CDD aqui, só para lembrar aqui, né?
é o Cognitive Driven Development. Então a ideia é que você escreva código de modo a facilitar a leitura das outras pessoas, mas pensando em quê? Que caramba, a teoria da carga cognitiva fala que as pessoas têm uma capacidade limitada de processar novas informações. Então, como é que isso pode influenciar o meu código? Então, o CDD, né, ele é super aplicável na prática. Ele traz um parzinho que é, você precisa ter uma maneira de medir complexidade, que seja tangível, né? A gente mede complexidade desse jeito, e aí você associa com essa medição de complexidade aqui, você associa um limite que é aceitável. Então, basicamente, é isso aqui, a combinação. Então, como é que mede? Como é que a gente pode medir complexidade? Pô, você pode medir complexidade do jeito que você quiser. Aí não tem um jeito certo. Eu posso medir complexidade por acoplamento, falta de coesão, complexidade ciclomática, número de métodos que eu chamo de referir das classes que eu estou, né, acoplado, número de atributos que eu tenho, número de variáveis locais que eu tenho por método, número de métodos, número de linha. Você tem diversas maneiras diferentes, número de classes que eu herdo ali, né, interfaces que eu implemento, e por aí vai. Tudo isso pode influenciar no seu cálculo de complexidade. Você tem que escolher e você estabelece um limite. Então, como que a coisa se relaciona? Vou tentar aqui, né, dar alguns exemplos. Arquitetura em camada. Quando você pensa em arquitetura em camada, deixa eu tentar fazer aqui um desenho meio bobo aqui. Você tem aqui, sei lá, a camada mais externa. Por exemplo, aqui vamos pensar na camada que você recebe dados via algum protocolo, tipo HTTP. Aí dentro aqui, sei lá, você vai ter, pensando aqui na arquitetura limpa. Imagina que agora aqui dentro você vai ter a ideia, né, da camada de, aqui, ó, da camada de caso de uso. E aqui para dentro, imagina que você vai ter essa ideia, a ideia da camada de entidades. Então imagina que você tem esses três aqui. Quando você pensa nas ideias propostas pela arquitetura limpa, a ideia é que essa camada mais externa, ela em geral seja muito enxuta aqui. Então você quer uma camada que é muito enxuta. Então eu poderia, por exemplo, aqui ter um limite de complexidade muito restritivo. Então, sei lá, meu limite poderia ser 7, 10. Imagina que você está considerando complexidade ciclomática, acoplamento e, sei lá, número de métodos. E aí você tem, né, cada vez que aparece um método, você conta um ponto. Cada vez que aparece uma branch de código, você conta um ponto. Cada vez que aparece um acoplamento, você conta um ponto. Então imagina que você quer fazer isso, que você quer usar essa métrica. Na camada mais externa, você poderia ter um limite muito restritivo, porque você quer guiar as pessoas a deixar ela super fininha, só lidando com os inputs, né, que vieram, você valida aquilo, verifica se os tipos estão corretos, e qualquer coisa além disso, você vai delegar para a camada de caso de uso. Já aqui, nessa camada de caso de uso, então vamos tirar aqui essa caixinha, trazer aqui para fora, aqui a gente chama de caso de uso agora. Aqui você quer, né, sei lá, um limite que pode ser 2 vezes o limite da camada mais externa, pode ser um limite maior. Por quê? Porque ali você vai estar organizando o seu fluxo de negócio, você vai usar os dados que estão entrando, você vai criar você vai chamar código da sua camada de entidade, né? Pensando aqui em linguagem orientada ao objeto, você vai ter as suas classes com os atributos que guardam os valores que existem no seu sistema, você vai querer operar sobre essas entidades, você vai querer chamar métodos que enviam e-mail, métodos que gravam no banco de dados, você vai querer mandar mensagens para alguma fila ou algo do gênero. Então, imagina que você vai querer ter mais aqui. Aí você vai para sua camada de entidade, você pode, sei lá, na sua camada de entidade aqui botar um limite um pouco menor, por exemplo, do que a de caso de uso. Porque em geral você vai ter as lógicas que são concentradas para aquela entidade, então você vai ter lógica. Não faz sentido você pensar talvez num limite que ele é igual para... Talvez não faça sentido, né? Um limite que é igual para a camada mais externa e para a sua camada mais interna, né? Enquanto os elementos que você cria na camada mais externa são super específicos para uma ação, a sua camada mais interna, no caso aqui de entidades, ela é transversal. Ela vai ser reaproveitada por vários lugares diferentes, provavelmente. Então vai acontecer um pouco disso, né? Preciso dessa lógica, vou deixar aqui para operar sobre esse estado, e aí por aí vai. Então aqui está um exemplo de combinação. Eu utilizo a ideia do CDD aqui, né? Só para... Eu combino arquitetura em camada. Deixa eu só tentar fazer um jeito aqui, ó. Eu combino arquitetura em camada com CDD para controlar complexidade das camadas em função do vou botar assim, né? Do propósito de cada uma. Só para dar um exemplo aqui da coisa. Então brinquei disso. Aí imagina que você fala assim, beleza, então eu vou agora. Imagina que você fala aqui assim agora. E como que eu relaciono, sei lá, o Solid, aqui especificamente o S do Solid com o CDD. Os outros eu já falei, né? É uma aplicação muito direta.
Obviamente que tudo você pode controlar a complexidade. Mas o S é um negócio que você tem que pensar mais ali. Caramba, o que significa isso? Como é que eu sei na hora que eu estou codando? Quais são os alarmes que eu posso... Pensa nessa relação de observabilidade e monitoramento, né? Quais são os sinais que o meu código pode emitir que vai me disparar um alerta de opa, será que eu não estou com mais responsabilidade do que eu deveria? Você pode colocar, por exemplo, um limite para o seu módulo. Imagina que você pode botar um módulo com limite de 100 pontos. E aí todas as classes que estão ali dentro, independente se é da entidade, se é do caso de uso, se é na camada mais externa de qualquer outras classes, qualquer outros códigos que você tenha por aí, se essa soma passar de 100, e por que 100? Você começa com um número arbitrário, aí você vai, o seu negócio vai te dando, né, sinais históricos. Se passar de 100, você fala assim, caramba, já é muita coisa para entender. Se é muita coisa para entender, talvez aqui tenha mais coisas do que precisa. Só para dar um exemplo. Então aqui, ó, você pode usar a ideia do CDD como alarme para exagero de responsabilidade. Quando você pensa aqui, ó, por exemplo, em testes, vou pegar aqui esse último, esse aqui também, pensa aqui, tô escrevendo meus testes e tal. Teste é código. E eu não sei se você já vivenciou, mas você vai vivenciar que o sistema vai crescendo e os testes estão ficando cada vez mais tensos, porque vai ficando mais complexo e de alguma maneira essa complexidade interna, ela reverbera nos testes que você escreve e os seus testes vão crescendo, né, em termos de setup, infraestrutura que precisa ser, né, gerada para que você possa rodar o seu teste. E quando eu falo de infraestrutura de setup, é setup dos próprios objetos que você vai carregar em memória, setup de outros elementos externos que você eventualmente precise preparar dado, não sei o que, e por aí vai. Você pode usar o CDD para controlar a complexidade dos seus casos de teste, dos seus códigos de teste. E aí você vai, caramba, se já está com esse tanto de elemento aqui que está extrapolando o nosso limite, será que a gente não deveria pensar agora que a gente já criar uma infraestrutura mais interessante? Código, né, de biblioteca para facilitar a escrita de teste, será que a gente não deveria dividir isso daqui de uma outra maneira? Como é que a gente pode reorganizar? E por aí vai. Então você pode pensar aqui, ó, que nesse caso daqui, o CDD pode ajudar a controlar a complexidade dos seus códigos de teste. Assim como você quer que seus códigos de produção sejam entendíveis, supostamente você deveria querer que seu teste seja entendível. Ainda mais, não é que eu compartilhe, mas ainda mais se você compartilhar da ideia que teste é um tipo de documentação, né, um tipo de instrumento para facilitar o entendimento. Como é que ele pode facilitar o entendimento? Com diversos elementos lá dentro. Inclusive a métrica, você pode usar inclusive isso também, né, métrica diferente para avaliar a complexidade dos seus testes. Você pode começar a considerar o número de asserções dentro ali de uma classe, você pode começar a considerar o número de linhas para fazer setup de cada teste, e tudo isso pode te dar um sinal que aquele conjunto, aquela bateria de testes merece ser revisada, e por aí vai. Então, a ideia é que você consiga utilizar o CDD com diversas outras práticas e princípios. Vou dar um outro exemplo aqui, ó, quando você pensa em CDD estratégico, e aí você pode querer relacionar com o CDD, então imagina que você tem essa ideia, né, de bounded contexts, né, que é uma das coisas que são mais difíceis dentro dessa ideia do CDD estratégico, né, você definir um contexto, você tem vídeos que a galera grava parecendo que é assim, né, vamos aqui agora definir que temos um subproblema relacionado a parte do financeiro, a parte de não sei o que, e por aí vai, parecendo que é assim que acontece, e né, vai lá dentro de uma empresa do mundo financeiro e tenta dividir os domínios desse jeito, vai ser um caos, óbvio que é muito difícil de fazer, né? Você tem vários subdomínios diferentes, como é que eles se relacionam, onde acaba um, onde começa o outro, e para qualquer negócio que vai ficando mais complexo, essa ideia de achar os contextos que são delimitados por um problema, vai sendo um exercício cada vez mais difícil, tanto que as técnicas que as pessoas propagam por aí, mas a minha experiência é de novo, né? Qual que é o jogo? Minimizar o erro, zerar. Eu acho que é tipo um conto de fada que alguém está compartilhando. Não, nós aqui conseguimos dividir os contextos delimitados certinhos, ok? Isso a gente sabe como cada um se comunica e tal. Acho que é muito afastado do que a realidade traz, que a realidade é mais tensa, é mais obscura, é mais nebulosa do que se apresenta. Entretanto, contudo, se você está apostando nessa ideia, e aí em algum momento esse contexto delimitado por algum tipo de problema, dentro dele vai ser materializado código. Você vai ter N serviços que se combinam ali dentro para oferecer o que é necessário para aquele contexto e tudo mais. E como é que quais tipos de sinais que você pode utilizar? De novo, você pode já ter um conjunto aí. Eu olho muito por esse sinal de esses serviços de alguma maneira estão de fato conversando um com o outro. Tá tudo, a gente sente, né, no processo de revisão que tudo que está aqui dentro está coeso, se relaciona uma coisa com a outra. Caramba, parece que sim, parece que tudo está se relacionando, vamos mantendo. Esse é um sinal. O outro sinal pode ser, vamos colocar um limite cognitivo que é aceitável para um determinado contexto delimitado que a gente tem por aqui, e você pode estabelecer o limite. Passou
esse limite, essa contagem, né, por serviço que você tem, enfim, né, por item materializado lá dentro, pode ser mais um sinal, caramba, talvez a gente esteja passando. Então, eu tentei trazer esses exemplos para mostrar que você pode relacionar o CDD com diversos princípios e práticas que você já utiliza aí no dia a dia, beleza? Tentei fazer aqui esses desenhos, né, não sei se ajudou ou se atrapalhou, mas a ideia era essa. Eu espero que de alguma maneira tenha sido útil para você. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui com a educação, que eu vou ter o maior prazer em responder para você. Mas era isso por hoje. Até a próxima. Tchau.